gente! Bom dia! É a nossa primeira segunda-feira juntos, nossa primeira segunda-feira de devocional e eu tô muito feliz que você escolheu começar a sua semana ouvindo a palavra de Deus. E eu queria compartilhar aqui com vocês uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração, o tema é o seguinte: o que temos ouvido? A quem temos dado ouvidos? O que temos escutado? É o que tem falado muito no meu coração. Eu estava lendo a palavra de Hebreus 2 e que ela diz assim, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. A quem nós temos dado ouvido, ao que nós temos escutado, vai ditar muito as nossas ações, os nossos pensamentos. Então eu vou dar um exemplo. Se você acorda logo de manhã e recebe uma notícia muito ruim, o que vai acontecer? Você vai passar o seu dia lidando, processando com aquela notícia muito ruim, lidando com essa situação. O seu dia provavelmente vai se sentir um dia sobrecarregado e tudo. Agora, quando você acorda e recebe uma boa notícia, você passa o dia feliz com aquela boa notícia. Você vai ficar pensando naquela boa notícia ao longo do seu dia. Os nossos pensamentos ditam muito as nossas emoções, como nós vamos nos sentir, nos comportar até mesmo perante os outros. Então é muito importante que, assim como você está fazendo na sua segunda-feira, escolher a primeira coisa a se fazer é dar voz a quem merece, que é o Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus, ter a voz de Deus nos nossos pensamentos. E em Hebreus 3:1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, quando começa com portanto, é uma conclusão de algo, certo? Então, o capítulo 3 de Hebreus vem concluindo o que estava sendo falado em Hebreus 2, que estava falando para prestar atenção no que nós temos escutado, ao que nós temos ouvido. E ele vem com, portanto, fixem os seus pensamentos em Jesus. Não é nas notícias do mundo, não é no que o que você tem escutado, mas sim na palavra de Deus, nas coisas de Deus. E o meu questionamento para vocês é: ao que nós temos escutado? Quem você tem dado ouvidos? Quem são os seus amigos que estão na sua roda ali de conversa? O que eles têm falado para você? E, além disso, o que você também tem falado para os outros, né? Porque a gente também carrega uma mensagem, a gente também consegue impactar positivamente ou negativamente a vida da outra pessoa ao nosso redor. Então, nós precisamos prestar realmente uma maior atenção. Nós temos também Instagram, redes sociais, YouTube, tudo na palma de nossas mãos. E a gente consegue escutar tudo a qualquer momento. Se você quiser escutar uma música que seja boa para você, digamos assim, que vai te agregar algo, você consegue. Agora, se você quiser escutar uma música que vai falar coisas feias, coisas negativas, coisas pesadas, etc., você também consegue. Você já viu aquela pessoa que quando ela tá triste, ela coloca a playlist mais triste que ela tiver pra ela ficar mais triste ainda? É isso que nós escutamos, consegue editar muito. Ou quando você tá feliz, você coloca uma playlist muito feliz e você ainda fica mais feliz. Então são exemplos de como o que nós escutamos, como aquilo vai ditando os nossos pensamentos ao longo do dia. Nós precisamos escolher sempre dar voz primeiro à voz do Espírito Santo, dar voz a Deus antes de qualquer coisa, tá? Então eu queria trazer essa pergunta para vocês. A quem vocês têm dado ouvidos? Eu quero que vocês reflitam nisso nessa segunda-feira. E também o que você tem falado para as outras pessoas? Você está sendo um bom mensageiro de palavras boas, de palavras que alegrem, de palavras de esperança? Ou você tem sido aquela pessoa que chega trazendo sempre uma notícia ruim, que chega de uma forma que sobrecarrega o ambiente? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muita atenção àquilo que nós temos falado, sabe? E lá em Hebreus 2, vai dizer o seguinte, Hebreus 2:3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação,
Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos a que a ouviram. Então, olha só o que nós temos aqui. Está falando assim, primeiramente anunciada pelo Senhor, anunciada, falada, pregada. Nós precisamos anunciar essa grande salvação, anunciar essa grande bênção, ter a salvação na ponta das nossas línguas e só falar coisas para as pessoas que as edifiquem. E diz o que depois? A salvação foi confirmada por quem a ouviu. Então, olha só que coisa legal. A salvação é confirmada por aqueles que a escutam. Você tem falado sobre a salvação? Você tem escutado sobre a salvação? Olha que coisa grande que Deus tem falado. O que nós falamos e que nós ouvimos vão ditar a nossa vida. Então isso é muito poderoso, isso é muito grande, sabe? Então olha só, nós precisamos anunciar e ouvir sobre a salvação. Então olha só o que vai ser dito em Hebreus 3:12 até o 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, olha que lindo. Cuidado para que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo e se afaste de Deus. Já ouviram aquela palavra que diz assim, a boca fala o que está cheio o nosso coração? Então, se você tiver um coração que está incrédulo, que está afastado de Deus, você vai falar tudo coisas contrárias à palavra de Deus. Mas quando a gente se enche da palavra de Deus, que é como que a gente se enche da palavra de Deus? Escutando e lendo. Através da Bíblia e escutando através de pessoas. Mas nós também vamos edificar os outros, porque diz aqui, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Não é uma vez no ano, não é apenas aos domingos, não é apenas às segundas, é todos os dias. Encorajem-se uns aos outros. A gente encoraja uns aos outros com ações e com as nossas palavras. Não é verdade? Quando um amigo seu precisa de ajuda, você vai lá, você abraça ele, você fala que tudo vai ficar bem, você passa uma boa mensagem para ele, você está encorajando ele. Agora, se seu amigo está passando por uma dificuldade e você vira as costas para ele, você fala, isso deve se resolver, tchau, tchau, tchau. Você não encorajou ele em nada, você só deixou ele à deriva. Então, nós precisamos ter um posicionamento de encorajar uns aos outros e não deixar com que o nosso coração se torne incrédulo. E como que ele vai se tornar incrédulo? Diz aqui no finalzinho, endurecido pelo engano do pecado. Então, ao nosso redor, nós estamos vivendo em um mundo cheio de pecado, pecador. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma missão, encorajar uns aos outros. E também o que nós lemos lá no início, firmar os nossos pensamentos em Jesus. E quando nós firmarmos os nossos pensamentos em Jesus, o nosso coração vai se encher de Jesus. E a nossa boca vai falar sobre Jesus. E a gente não precisa só ficar Jesus, 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 Jesus. Mas é isso que eu falei, um abraço, uma oração, tratar as pessoas com dignidade, com honra. A forma como você age vai falar muito também. Então, tudo isso é englobado. E vamos continuar lendo? Lá em Hebreus 3:14 vai falar assim, né? A continuação do que a gente estava lendo aqui. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. No 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Aqui ele está falando da rebelião de Moisés, que tirou o povo do Egito e logo um pouco depois eles se rebelaram. Mas voltando aqui, o que eu quero dizer é, nós vamos ser participantes da vida de Cristo, desde que ele coloca aqui uma condição, né? De fato, né? Em verdade, a gente se apegue até o fim na confiança que nós tivemos no princípio. Que diz aqui depois, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, quanto mais a gente se abastecer da voz de Deus, escutar sobre a voz de Deus, estar com Deus,
menos o nosso coração vai ser enrijecido. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Agora fica muito difícil a gente não endurecer o nosso coração se a gente parar de escutar a voz de Deus. E eu posso trazer aqui também para vocês um conteúdo de como escutar a voz de Deus, não é? Acho que seria muito legal, agregaria bastante essa palavra. Mas para finalizar, eu só queria realmente dizer uma pequena conclusão para vocês. Vamos falar mais sobre Deus para as pessoas, agir dessa forma para as pessoas e também prestar atenção àquilo que nós temos dado ouvidos, a quem nós temos escutado, a nossa roda de amigos, a nossa roda no trabalho, a quem nós temos ouvido. O que você tem colocado para ouvir nos canais de mídias, assim, no YouTube, na televisão, podcasts? O que você tem escutado? Isso tem encorajado seu coração, tem edificado seu coração ou tem endurecido seu coração? Deus está falando, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração de vocês. E também encorajem-se uns aos outros. Eu sei que por mais que possa ser difícil, muitas vezes, não é sempre que nós temos dias tão floridos, mas quando a gente tiver os nossos pensamentos fixos em Cristo, fixos em Jesus, quando vierem notícias ruins, coisas ruins que nos abalem, você vai primeiro fixar os seus olhos em Jesus e vai falar, Jesus, eu sei que você tem controle sobre todas as coisas. Eu sei que você não perdeu o controle da minha vida e eu vou comer e beber da palavra agora pela manhã. E aí você vai ler a Bíblia e aí pode vir a notícia ruim que for, você vai falar, olha, eu li hoje de manhã na palavra de Deus que é viva, que tal coisa. Isso vai mudar a sua vida. E eu queria deixar um desafio para você. Ao longo dessa semana, acorde e leia a palavra. Busque pela palavra, para que o seu dia seja pautado na palavra. Muitas vezes quando a gente deixa para ler a Bíblia à noite, que não tem problema nenhum se é o que você gosta de fazer, mas muitas vezes a gente já chega cansado, a gente não absorve tudo que a gente podia absorver, a gente já recebeu as más notícias, às vezes a gente se sente abalado. Mas se a gente começa o dia com uma oração, lendo a palavra de Deus, convidando o Espírito Santo para passar o dia com a gente, você vai ver como o seu dia vai ser realmente transformado. Se você faz isso, deixa aqui nos comentários como que são as suas manhãs. Se elas são melhores quando você começa lendo a palavra de Deus ou quando você não lê. E quem topar esse desafio comigo de todas as manhãs, ler um pouquinho da Bíblia, não precisa ser ler a Bíblia inteira, 80 capítulos, lê um provérbio, lê um salmo, lê um versículo, mas medita naquilo ao longo do seu dia. Eu quero ver se a sua mente não vai ficar blindada pelo Espírito Santo e como o seu dia não vai fluir melhor em todas as áreas da sua vida. Gente, quero agradecer vocês por terem me escutado até aqui. Espero que essa palavra tenha edificado seu coração e que vocês consigam cumprir esse desafio que eu deixei aí para vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com uma pessoa que está precisando ser um pouco mais positiva, fixar a mente em Jesus, que eu tenho certeza que vai agregar muito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz para transformar os nossos corações. Desde já, muito obrigada. Espero vocês aqui na quinta-feira. Um beijo, fiquem com Deus!